Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 36ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 54 de 2015. Darley Gomes de Moraes, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa, ouvido do outro plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Light, Serviços de Eletricidade S.A., objetivando providências quanto à substituição do poste de madeira, localizado na rua Nossa Senhora da Conceição, próximo ao número 475, em frente ao Centro de Convivência do Idoso, em Arrozal, 3º Distrito de Piraí. O referido poste se encontra corroído em sua base e dentro da rua. O local tem grande circulação de carros e transeuntes, portanto, uma possível queda poderá causar um grave acidente. Por tais motivos, sendo este pedido de extrema importância, esperamos que o excelentíssimo senhor prefeito municipal possa atendê-lo com a urgência que se faz necessária. Sala das Sessões, 15 de junho de 2015, assina o vereador Darley Gomes de Moraes. Paulo. Alô. Indicação número 170 de 2015. José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, com assento nesta vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a viabilidade de realizar a reforma no campo de futebol no bairro Jaqueira, neste município. O campo de futebol acima citado, local de entretenimento e lazer dos moradores do bairro, se encontra em péssimo estado de conservação, necessitando de reforma geral, proporcionando, assim, condições para a prática de atividade recreativa à comunidade. Face ao exposto e justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 15 de junho de 2015, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Moção número 13 de 2015. Charles Torres Dias, vereador nesta Casa Legislativa, apresenta à mesa, ouvido do outro plenário, moção de pesar pelo passamento do senhor Lucinei Bastos Miller, ocorrido no dia 14 de junho do corrente ano. Tutinha, como era carinhosamente conhecido, sempre respeitado e querido pelos companheiros, angariou com humildade a amizade de todos aqueles com todos aqueles que com ele tiveram o privilégio de conviver, deixando uma lacuna que jamais será preenchida no seio de seus familiares e amigos, pois Tutinha deixou esposa, filhos e neto. A sua família, que sentirá com maior intensidade a dor da saudade, esperamos que o manto da conformação, tão sabiamente ofertada pelo tempo, possa envolvê-la, ficando, no entanto, na mente dos seus entes queridos, a forte e viva lembrança de sua imagem. Ciente de que, em ocasião como esta, as palavras pouco dizem, apresento a minha solidariedade no sentimento da dor. Que dá presente-se dê ciência a toda a família enlutada. Sala das Sessões, 15 de junho de 2015, assina o vereador Charles Torres Dias.
Projeto de resolução número 6 de 2015, da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Piraí. Institui o programa Câmara Verde. Leitura dos pareceres. Comissões reunidas: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Processo. Protocolo número 565 de 2015. Projeto de resolução número 6 de 2015, iniciativa do Poder Legislativo. Institui o programa Câmara Verde, na Câmara Municipal de Piraí. Relatoria: vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes e Alzemiro dos Santos Dias. Parecer: em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20/12/2002, do Regimento Interno, as comissões acima referenciadas, em conjunto, examinam o projeto apresentado com a conclusão ao final. Trata o presente projeto de lei, número 6 de 2015, que institui o programa Câmara Verde, na Câmara Municipal de Piraí, é alcançar sustentabilidade, contribuindo na preservação ambiental e, ao mesmo tempo, economizando com os custos operacionais. É um projeto que irá atingir todos os setores do Legislativo Municipal, com o objetivo de um desenvolvimento sustentável, esperando que esta contribuição sirva de exemplo para que outros setores do município adotem a mesma ideia. A intenção é ainda controlar os gastos com energia, papel, além de fazer uso racional de água e outros materiais. Em sendo assim, entendemos não haver óbice no que pertine o objetivo do projeto. Em consequência, opinamos favoravelmente a sua aprovação. Sala das Comissões, 15 de junho de 2015, assina os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, e Alzemiro dos Santos Dias, relator da Comissão de Meio Ambiente. Membro das comissões, de acordo com o parecer dos ilustres relatores. Sala das Comissões, assinam Anderson da Silva, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e Charles Torres Dias, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente. Isso aqui é para ler? Projeto de resolução número 7 de 2015. Autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Piraí a conceder numerário a título de diárias aos senhores vereadores e da outras providências. A Câmara Municipal de Piraí aprova e seu presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica autorizada a mesa diretora da Câmara Municipal de Piraí a conceder numerário a título de diárias, conforme dispõe a resolução número 502 de 2008, aos senhores vereadores que participarão do 35º curso de capacitação para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, gestores e servidores públicos, a realizar-se nos dias 1º, 2, 3, 4 de julho de 2015, em Belo Horizonte. As despesas decorrentes da aplicação desta resolução correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Esta resolução entrará em vigor na data de sua promulgação, revoga-se as disposições ao contrário. A finalidade da presente resolução visa regulamentar a concessão de numerário a título de diários aos senhores vereadores que participarão do curso de capacitação, a fim de melhor se aprimorarem e atualizarem em seus conhecimentos para o desempenho de suas atividades parlamentares. Câmara Municipal de Piraí, 9 de junho de 2015, assinam todos os vereadores. Mensagem número 13 de 2015 ao projeto de lei 16 de 2015. Leitura dos pareceres. Comissões permanentes em conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Matéria: dispõe sobre a avaliação do plano plurianual para o período 2014-2017, ano base 2014. Relatores, vereadores Flávio de Almeida Ribeiro e Darley Gomes de Moraes.
Parecer. Conforme dispõe o capítulo 2, seção 3, em seu artigo 53, as comissões acima assinaladas, reunidas para, em conjunto, sob a presidência da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, apreciarem o projeto de lei ora encaminhado e emitirem o parecer final. Em breve considerações, devemos, em especial, que a edição de lei complementar número 101, de maio de 2000, trouxe novo enfoque à gestão dos recursos públicos, exigindo um aperfeiçoamento técnico da elaboração e execução do orçamento público, com ênfase para o seu planejamento. Esta lei, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, integra os 3 instrumentos de planejamento, já previstos na Constituição Federal de 1988. Em síntese, o Plano Plurianual de um município é um instrumento de planejamento estratégico de suas ações. Por ser o documento de planejamento de médio prazo, dele se derivam as leis de diretrizes orçamentárias e as leis de meios anuais. O Plano Plurianual define as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para que as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias dimensiona as ações e as metas físicas e financeiras de cada exercício. Enquanto a Lei Orçamentária Anual prevê os recursos necessários para cada ação constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É importante ter claro que o Plano Plurianual associa-se à criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, referidos no artigo 16 da Lei Complementar número 101. Tem a ver, pois, com o conceito de projeto, uma das categorias de programação mais próximas da ação concreta. Projeto é um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Neste contexto, o PPA deixa de representar um documento elaborado apenas para cumprir obrigações legais. Sua efetiva implantação requer compatibilidade com a orientação estratégica de governo, com as possibilidades financeiras do município e com a capacidade operacional dos diversos órgãos. Esteja integrado às leis de diretrizes e às leis orçamentárias, atualizado e realinhado de forma permanente, dentre outros objetivos. A legislação, uma vez elaborado com cuidado técnico, o administrador público adquire também a capacidade de acompanhar a execução dele, decorrente de avaliar seus resultados e, sempre que necessário, revê-lo. Esta avaliação deve ocorrer anualmente, em respeito ao artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 2000. Sua reserva maior e legal já estava contemplada em nossa Carta Magna, de 1988, no artigo 165, parágrafos 1º e 9º, onde estão inseridos o seu conteúdo, cabendo à lei complementar dispor sobre a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do PPA, da LDO e da LOA. No artigo 167, parágrafo 1º, veda o início de investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, sem que se tenha sido incluído no PPA, ou previsto em lei específica, no artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias, que trata da regionalização das aplicações. 8º, no mérito, é salutar como se verifica que no nosso município, com destreza, procura instituir formas efetivas de participação na elaboração deste instrumento. Essa condição é extremamente importante para conferir ao processo de planejamento em geral e a reformulação do plano plurianual e suas revisões a legitimidade e a consistência de que o mesmo se deve revestir para alcançar resultados efetivos. Além do mais, trata-se de um recurso eficaz para fazer valer o controle e a transparência, estabelecidos como princípio de gestão pública e reforçados nos dispositivos da Lei Complementar número 101 de 2000. Já não se tolera mais na administração pública a improvisação,
A atividade administrativa não pode prescindir do planejamento, seja porque há necessidade de administração dos seus gastos, seja para a programação de obras e serviços. Sem planejamento, a administração dificilmente adotará decisões e programas apropriados à satisfação de suas necessidades. Em Direito da Cidade, Renovar, 1977, página 33. Desta forma, em paralelo à busca de novas técnicas e recursos de administração e gestão, o planejamento emerge como propulsor das mudanças e das adequações que se fazem necessárias e como meio de se superar a crônica carência de recursos, enfrentar desafios e atender às demandas e aspirações da sociedade. Em sendo assim, conforme expresso no artigo 165, caput da Constituição Federal de 1988, o Plano Plurianual integra, junto com o Orçamento Anual e as diretrizes orçamentárias próprios dos entes federados, o conteúdo de metas, objetivos, diretrizes, a partir das despesas de capital e de outras delas demandadas. Em sendo assim, Dessa forma, vale salientar e atender para o papel no plano plurianual nesse conjunto. Sabe-se que todo sistema tem sua razão de ser na busca de um objetivo comum, para o que é necessário que suas partes ou seus elementos sejam plenamente integrados e compatíveis entre si, interrelacionando-se permanentemente de maneira harmônica. Neste patamar de integração, a Carta Magna não ficou silene, pois no artigo 165 define: artigo 165, parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos nos artigos 5º, 1 e 2, compatibilizados com o Plano Plurianual. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapassar o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Fundamenta-se no parágrafo 1º do artigo 167 que recorremos à lição administrativa de Nilo de Castro, no que se refere especificamente ao plano plurianual. Verbes. A matéria do plano é necessariamente de lei. O artigo 167 da Carta da República o estatui. Despesa de capital só se realizará havendo-lhe extensão a outro exercício financeiro. Se tiver sido incluído previamente no plano plurianual, ou se a inclusão em lei se autorize e fixe o montante das dotações que anualmente constarão no orçamento, durante o prazo de sua execução. Constarão do plano os recursos necessários para os investimentos, assim como os que cobrirão os gastos decorrentes de despesas de capital destinados à manutenção dos referidos investimentos. A previsão implica processo continuado das projeções ano a ano, consoante a técnica de planejamento, pois não se improvisa em ações públicas. Por derradeiro, então, encontramos em todo o processado e seus anexos, com obediência à legislação pertinente. Estes relatores concluíram pela procedência do projeto, opinando, por conseguinte, a sua aprovação pelos nobres vereadores da Casa. Sala das Comissões, 15 de junho de 2015, assinam Flávio de Almeida Ribeiro, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, membros das comissões, plenamente de acordo com o parecer. Sala das Comissões, 15 de junho de 2015, assinam Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Mensagem número 21 de 2015 ao projeto de lei número 33 de 2015. Leitura dos pareceres. Comissões permanentes em conjunto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação. Aprova o plano plurianual, o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. Relatores, vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes.
Parecer. Conforme dispõe o capítulo 2, seção 3, em seu artigo 53, as comissões acima assinaladas reunidas para, em conjunto, sob presidência da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, apreciarem o projeto de lei, ora encaminhado, e emitir o parecer ao final. Como salienta o excelentíssimo senhor prefeito municipal na mensagem, que encaminha o projeto de lei, ora em apreciação, o trabalho foi elaborado após profundo estudo e debate entre os membros da Secretaria Municipal de Educação e a comunidade piraiense, observadas as premissas contidas no Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei Federal número 13, de 2014. Ainda ressalva o chefe do Executivo que as disposições contidas no texto do projeto representam o compromisso da administração pública em desenvolver e colocar em prática projetos na área educacional, que promove o desenvolvimento do município de Piraí, corroborando com os ditames traçados pelo Ministério da Educação. O documento base do Plano Municipal de Educação foi aprovado na Conferência Municipal de Educação, que teve como lema Planejando a Próxima Década, realizado no dia 29 de maio do corrente ano, com a participação dos representantes, dos professores, profissionais da educação, alunos, poderes executivo e legislativo, conselhos municipais e da sociedade civil organizada. Com a aprovação do Plano Municipal de Educação, estará sendo determinado o compromisso da administração municipal em assegurar o acesso e a permanência das nossas crianças, jovens e adultos na escola, bem como garantir condições de aprendizagem com maior eficácia, que atenda às exigências de um novo tempo, valorizando o ensino como um todo, principalmente os profissionais da área de educação, visando a melhoria do desempenho de suas funções na formulação e execução das ações estabelecidas nas políticas nacionais e no plano educacional do município de Piraí. Importante informar também que o Plano Municipal de Educação, o documento base, está anexo ao projeto de lei número 33 de 2015. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas através de dotações específicas do orçamento, que, se necessário, serão suplementadas, conforme o artigo 4º do projeto. Por derradeiro, então, encontramos em todo o processo e seus anexos, com obediência à legislação pertinente, estes relatores concluíram pela procedência do projeto, opinando, por conseguinte, a sua aprovação aos nobres vereadores da Casa. Sala das Comissões, 15 de junho de 2015, assina Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator das Comissões de Finanças e Orçamento, e Flávio de Almeida Ribeiro, relator da Comissão de Educação. De acordo com os membros das comissões, plenamente de acordo com o parecer. Sala das Comissões, 15 de junho de 2015, assinam Anderson da Silva, presidente da Comissão de Educação, Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Educação. Leitura do parecer do projeto de lei de número 29 de 2015, do vereador João Roberto Ladeira da Costa, que diz sobre a obrigatoriedade da divulgação explícita de cartazes contendo informações sobre a validade dos produtos alimentícios postos em promoção nos supermercados e estabelecimentos similares. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Comissão de Saúde e Assistência Social. Relatores, vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes e Flávio de Almeida Ribeiro. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Comissões de Educação, Comissões de Saúde e Assistência Social reunidas, veio o projeto de lei número 29 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador João Roberto Ladeira da Costa, que obriga a divulgação explícita de cartazes contendo informações sobre a validade dos produtos alimentícios postos em promoção nos supermercados e estabelecimentos similares.
Conforme dispõe o capítulo 2, seção 3, em seu artigo 53, da Resolução número 378, de 20/12/2002, as comissões acima assinaladas, reunidas para, em conjunto, sob a presidência da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, apreciarem o projeto de lei ora encaminhado e emitirem o parecer ao final. O projeto em apreciação tem por objetivo alertar o consumidor que, antes de adquirir produtos de gênero alimentício em promoção nos supermercados e estabelecimentos similares, se atente para a validade, pois poderá estar comprando produtos que estejam com a validade prestes a vencer ou até mesmo vencidas. Desta forma, este projeto de lei vem para contribuir a uma série de medidas que serão tomadas para o bem-estar de uma vida saudável para toda a comunidade. Sob o prisma da conveniência e oportunidade, assegurada a legalidade do projeto através de dispositivos de lei, da lei orgânica do município, e respeitados os aspectos constitucionais, redacionais e legais, nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores pela aprovação do projeto de lei número 29 de 2015, de acordo com a sua redação original. Sala das Sessões, 15 de junho de 2015, assinam Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes e Flávio de Almeida Ribeiro. Relatores das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Saúde e Assistência Social e Comissão de Educação. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Sessões, 15 de junho de 2015, assinam Wilden Vieira da Silva, presidente da Comissão de Saúde, o Anderson da Silva, presidente da Comissão de Educação, e João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Educação. Ofício número 40 de 2015. Conferência Municipal. Usamos esse para informar e convidar os senhores vereadores para participarem da 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e 3ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Piraí, a realizar-se no dia 18 de junho de 2015, a partir das 13 horas, nas dependências da Agremiação Esportiva Piraiense. E, para tanto, encaminhamos o edital número 1 de 2015, com orientações e normas gerais para a ciência. Na expectativa de termos em nossa conferência representatividade tão importante e de ilibado conhecimento, reiteramos voto de elevada estima e parceria. Atenciosamente, Marco Antônio dos Santos, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E, para finalizar, presidente, vamos lembrar novamente que no dia 15 de junho é o Dia Mundial do Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Essa foi uma solicitação do Conselho Municipal do Idoso de Piraí, para nós não deixarmos esse dia passar em branco. É isso. Obrigado, vereador. Antes de começar aqui o grande expediente, parabenizar já de antemão o projeto do vereador Ladeira. Tenho certeza que essa casa vai aprovar. E torcer, vereador, para que o Executivo tão logo sancione, põe em prática. Eu tenho um projeto de lei aprovado nessa casa, em 2013, que institui os pontos de entrega voluntária de medicamentos vencidos ou não, que seria um grande ganho para a população e para o meio ambiente. A população, os que não são vencidos, a população poderia usar, aquele que não tem condições de comprar. Os que já estão vencidos não seriam descartados de forma incorreta, contaminando o nosso solo e os lençóis freáticos. E até hoje, infelizmente, o Executivo não conseguiu colocar uma coisa tão simples, mas de grande valia para a população, para o nosso futuro, em prática. Tomara que dê certo, faço votos. Passaremos para discussão e votação das matérias contidas no expediente. Coloco em discussão e votação a moção número 13 de 2015 do vereador Charles Torres Dias, apresentando pesar pelo passamento do senhor Lucenei Bastos Miller. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente. Para o uso da palavra em tema livre, os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro.
Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores e o público presente. Bom, gente, nós hoje tivemos aqui na parte da tarde uma explicação da secretária de Educação, junto com toda a sua equipe técnica, sobre o Plano Municipal de Educação. É um plano que é uma diretriz dada pelo governo federal, em que se busca uma melhoria dos investimentos do PIB, que é o Produto Interno Bruto, todas as riquezas geradas nesse país, ser investido em educação. No momento atual é investido 5,3% do PIB, para daqui a 5 anos é para passar para 7% do PIB, e dentro de 10 anos vai se arredondar 10% do PIB que vai ser investido na educação das nossas futuras gerações. Eu acredito que isso é uma lição que nós estamos aprendendo um pouco tardia, mas é importante a gente ressaltar, que países que desenvolveram e que hoje têm uma população que está hoje bastante qualificada, fizeram esse dever de casa. É através da educação, cuidando dos nossos prédios públicos, a educação pública de qualidade, em que vamos formar futuras gerações. É uma coisa assim que a gente fala que é a longo prazo, porque a partir do momento que você faz um investimento desse, você aguarda aproximadamente entre 2 décadas, são 20 anos aproximadamente, uma criança que inicia até ela se formar, geralmente leva esse tempo. Mas eu fico contente que realmente a gente tem hoje governos empenhados em investir as nossas riquezas para enriquecer aquilo que há de melhor num país, que são a nossa população, os nossos jovens, essas pessoas que precisam se qualificar para poder fazer esse país desenvolver de uma maneira mais igualitária. Eu digo que o melhor meio de inclusão social é através da educação. E hoje a educação tem um papel importantíssimo, a gente tem visto nosso desenvolvimento aí na parte do IDEB, do investimento no curso da parte superior, na parte superior, que é o ProUni, a política de cotas hoje já nas universidades públicas é uma coisa que faz também um auxílio a diminuir essa desigualdade, e a gente precisa estar valorizando isso, que é através da política pública que a gente terá um resultado de um país mais justo, de um país que tem o cidadão mais esclarecido, podendo até escolher no executivo, no legislativo, pessoas com capacidade suficiente para estar defendendo essa nossa pátria. Vi também, assim, com grande tristeza, tivemos o passamento ontem do Tutinha, esse comerciante tão conhecido aqui da rodoviária. Eu ainda no sábado à noite estive com ele, lá no Piraí Country Club, e ontem tive uma notícia às 11h40 da manhã que ele tinha chegado já no hospital em óbito. Deixou muito triste, uma pessoa que, criado comigo, da minha idade, foi um atleta aí que jogou pelo rodoviário há muito tempo, um comerciante bastante conhecido de todo o povo de Piraí, então é uma coisa que deixa a gente bastante triste. E também a gente tem acompanhado nosso dia a dia no que diz a respeito da política, da corrupção, do andamento dessa CPI que está criada em Brasília, que fala sobre a Petrobras. São os fatos que a gente, de vez em quando, a gente fala aqui nessa casa, que é para trazer o conhecimento da população. A corrupção é uma coisa que a gente tem hora que a gente fica pensando, não é assim uma particularidade exclusiva só dos brasileiros. Vimos agora um organismo internacional estabelecido na Suíça, que é a FIFA, envolvida no mar de lamas, como nunca visto antes na história desse nosso mundo futebolístico. Tem lá um dos presidentes que ficou esses anos todos, fez até uma renúncia logo depois de eleito, Josef Blatter, é um suíço que estava presidindo já por algumas décadas a Federação Internacional de Futebol Associado. E a gente está vendo que cada dia aparecem mais coisas, inclusive o ex-presidente da CBF hoje está preso. Foi preciso que a polícia americana fizesse essa investigação. Já descobriram mais mazelas aí. Aí a gente vai para um outro caminho, a venda do Neymar para o Barcelona foi uma coisa também nociva aos cofres públicos. A Receita Federal já abriu 2 processos contra o atleta e o pai dele, que fizeram umas empresas lá para lavar o dinheiro da venda dele, postaram alguma coisa como venda de serviço, alguma coisa assim. E aí não é diferente. O nosso país teve operação Zelotes,
que foi feito dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que foi na Receita Federal, que envolvia as grandes empresas desse país. Quem estava lá envolvido naqueles recursos fiscais, que passa dos 20 bilhões de reais, são empresas brasileiras e grandes empresas. Foi descoberto também na Suíça, no HSBC, que inclusive quer fechar as atividades dele aqui no Brasil, 8.687 nomes de grandes empresários brasileiros que faziam envio de forma ilegal dos seus recursos para aquelas contas secretas lá na Suíça. Tudo isso que a gente tem visto, teve a Operação Banestado, uma coisa anterior, teve uma CPI, inclusive, onde eles usavam um critério que chama CC5, é uma modalidade que você pode transferir dinheiro para países estrangeiros, e que fizeram uma remessa de 30 bilhões de reais de forma ilegal, sonegando o fisco brasileiro. E a gente vê no Brasil, um país riquíssimo, com uma concentração de renda estúpida, uma concentração de renda, assim, muito cruel, que poucas pessoas dominam grande parte das riquezas desse país. Vivemos um momento de crise. Hoje nós temos uma crise econômica aí, que se fala tanto na reforma fiscal, e o Congresso Nacional em Brasília tem horas que ele é um pouco meio que dúbio, porque o PSDB, que antes votava uma série de reformas, privatização, reforma fiscal, fator previdenciário, agora está votando contra. Só porque não está no poder, virou oposição, começou a fazer o inverso. Começou a votar aquilo que eles aprovaram. Uma coisa incrível na política brasileira. A política brasileira, a gente fala que ela é igual uma nuvem, cada hora ela está num formato. E realmente isso não deixa de ser uma verdade. A gente tem visto realmente, só vou ressaltar aqui para vocês, na área da educação, São Paulo acabou uma greve sexta-feira que durou 92 dias. O governo é do PSDB, estão lá há quase 30 anos mandando em São Paulo. 92 dias de greve dos professores da rede pública de São Paulo. Governador Geraldo Alckmin, PSDB. Os do Paraná, vocês viram aí, entraram no cacete, aquele dia em frente à Assembleia Legislativa lá. O homem lá, o Beto Richa, que é do PSDB, mandou baixar o cacete. Foi isso que eles receberam. Governo do PSDB. Aqui em Itaguaí, Luciano Mota, playboy, todo metido a besta, vocês viram o que deu. Ferrari, BMW, avião, com poucos dias de governo. O cara tinha 2 anos de governo. Entrou agora, recentemente. PSDB. Esse partido aí que muita gente quer que volta hoje para poder mandar no país. Então, minha gente, a gente, na corrupção, não é uma particularidade do PT, não é só dos brasileiros, uma coisa vergonhosa. E isso tudo a gente vai aprender na cartilha, nossa lição. Empresas, a gente fala assim, empresa pública não vale nada. Ela não foi feita para dar lucro. O lucro dela é o superávit reinvestido em bons serviços para a população. Vi hoje uma reportagem que fala com muita clareza sobre a atuação de alguns serviços particulares. Aí mostrou lá a parte das seguradoras, que estão demorando mais de 1 ano para cobrir sinistro. É uma coisa particular. E teve uma outra reportagem mostrando também a ineficiência do atendimento dos planos de saúde. Plano de saúde, o melhor que existe é o SUS. Só que quem precisa de ir para a rede privada, até o tempo para você ser atendido é... Experimente qualquer um ligar para um call center de uma empresa dessa de telefonia, para ver como é que vai ser o atendimento. São horas e horas e horas. Te atende muito mal. Transporte público do Rio de Janeiro, todo ele privatizado. Metrô, trens, ônibus. Olha lá a eficiência daquele transporte. Olha lá se aquilo é eficiente. Grande parte das plataformas da Supervia não tem banheiro, para você ir no banheiro. Aqueles trens caindo nos pedaços que o governo agora, o Pezão falou, comprou 52 trens para botar lá. É um convênio, não sei como é que é esse sistema privatizado, que é o governo do Estado vai comprar o trem para rodar lá. Tempo encerrado, vereador. Então a gente, de vez em quando, tem que fazer um comparativo para a gente evoluir. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Charles Torres. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Queria parabenizar aqui a AMAR, a Associação de Moradores de Arrozal, pelo evento realizado nesse último domingo, passeio ciclístico, que foi um sucesso. Estou vendo aqui o Fábio, que é o vice-presidente da associação. Parabéns pela iniciativa e pelo sucesso da mesma, que muitas outras possam se realizar aí nos próximos anos. Hoje, infelizmente, nós tivemos aqui no nosso município a perda de uma grande pessoa, um grande cidadão. Nosso amigo Lucinei Bastos Miller, que todos conhecem como Tutinha, uma figura ímpar, uma figura que tinha a identidade, a cara do município, uma figura que fez parte, fará para sempre da história desse município, do folclore desse município. Adorava carnaval, era uma das figuras mais alegres, uma das que mais se empenhava para que o resultado desse evento sempre fosse um sucesso. E, infelizmente, ele nos deixou de uma forma abrupta, brusca, sem aviso, o que, obviamente, faz com que os sentimentos se redobrem, sentimentos de dor, de perda, sentimentos de vazio que fica sempre que perdemos alguém que amamos. Eu recebi hoje um texto esse que já foi lido hoje no velório do amigo, Tutinha, e que foi escrito também pela grande amiga Leninha, e eu gostaria de passar essa mensagem para vocês, que eu acho que vale a pena a gente registrar coisas que são feitas com sentimento. Quando alguém que amamos parte para uma nova vida, imagine que você está à beira-mar e vê um navio partindo. Você fica olhando enquanto o navio vai se afastando e afastando, cada vez mais longe, até que finalmente parece apenas um ponto no horizonte, lá onde o mar e o céu se encontram. E você diz, pronto, ele se foi. Foi onde? Foi a um lugar que sua vista não alcança, só isto. Ele continua tão grande, tão bonito e tão imponente como era quando estava perto de você. A dimensão diminuída está em você, não nele. E naquele exato momento em que você está dizendo, ele se foi, há outros olhos vendo-o aproximar-se e outras vozes exclamando com júbilo, ele está chegando. Amigo Tutinha, estamos nós aqui, já com saudades no cais dessa dimensão da vida, olhando você, voltando para casa. E ficamos imaginando a alegria dos seus que estão lá à sua espera. Dona Tereza, seu Vevé, os tios, as tias, o Chico, o Paulo Murilo, tantos amigos, uma festa na espiritualidade. Embora estejamos de coração partido, precisamos pegar todo o amor que sentimos e juntar esses pedaços e agradecer muito pela oportunidade que tivemos de conviver contigo nessa vida. Sentiremos muitas saudades, mas saudades com alegria, com júbilo, pois você, como ninguém, nos ensinou a alegria da amizade, a alegria da pureza, da simplicidade, da bondade e da autenticidade. A alegria do tempo que passamos juntos nos fará fortes. Relembrar você, suas histórias e toda essa alegria que você sempre gerou entre nós é a garantia de que você estará para sempre conosco. O incrível Hulk ficará para sempre na nossa memória e na memória dos carnavais de Piraí. Quando formos nos arrumar para as festas, continuaremos com todo cuidado, escolhendo o traje na expectativa da sua nota. Amigo Tuta Leclerc, vê se fica menos exigente aí de cima, viu? O Neném vai continuar batendo ponto diariamente lá no seu bar. O Marley, o Ebinho, o Franklin,
vão continuar tomando seu cafezinho também. A Raquel vai continuar sendo a sua Hilda Furacão. A Ângela, sua professorinha. O seu aluno Pezão vai continuar praticando seus ensinamentos, mestre Tuta. E quando estivermos juntos, ouvindo o Paulinho tocar um violão, você vai estar conosco e vamos pedir para você, toca aí, faca molada. Uma parte de você vai ficar sempre conosco, na sua Branquinha, no Léo, no João Pedro e nessa grande família tão querida. Que possamos aprender que aqueles que morrem apenas se transformam, enveredam por outra dimensão. Vão crescer e se aperfeiçoar mais, ou se escondem, fingem-se de mortos e nos espiam lá do seu enigma e nos cuidam conforme a crença de cada um. Tutinha, leve sempre contigo um pedaço de cada um de nós, envolvido no abraço do tempo que juntos vivemos. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Tutinha no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra já pesou. Tutinha até morrer eu sou. Para nosso ídolo mais amado e mais cotado, aplausos eternos. Amigo não morre, só põe o pé na estrada, um pouco antes de nós. Mas um dia a gente vai se encontrar, de novo. Eu tinha, tu tinha, eu tinha, tu tinha. Esse foi o texto que a amiga Leninha nos deixou e que fica aqui registrada a saudade. Com a palavra, vereador Darley. Permite fazer uso da palavra aqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Quero também, não vou deixar de fazer aqui o uso da palavra para falarmos sobre esta perda tão grande que houve aqui em Piraí ontem. Por incrível que pareça, poucas as vezes era que a gente via o Tutinha participando de alguma coisa assim de festividade, assim de carnaval, baile aqui em Piraí, né? E sempre que as oportunidades que eu tive de ver, era sempre no carnaval. Aqui, ele no meio do povão, sempre procurava ter uma fantasia diferente, e ali ele estava sempre alegre, ali, conforme foi dito pelo vereador Charlie, brilhando esse momento que era o carnaval, fazendo com que ele desse certo aqui em Piraí, né? Estive ontem lá no hospital, na hora que a família recebeu a notícia que ele tinha partido. O pai de uma amiga de Arrozal está internado lá, até tive lá agora mesmo. Estava lá toda a família muito alvoroçada, lá todos muito abalados com a perda tão estúpida dessa forma, né? Realmente é muito ruim. Eu perdi um irmão, o único irmão meu morto, foi desse jeito ali no hospital de Piraí. É muito triste para a família. Então, que Deus conforte o coração de toda a família. Mas eu queria também, presidente, falar a respeito do passeio ciclístico ontem em Arrozal. Foi muito bom, muito importante. Quero parabenizar toda a Associação de Moradores de Arrozal. Tivemos ali próximo de 200 participantes. Foi muito importante, muito bonito. Crianças, idosos, adultos, jovens. Foi uma coisa muito bem planejada, tudo muito organizado. Gostei muito da iniciativa da Associação de Morador. Foi o primeiro passeio ciclista e eu tenho certeza que foi de grande valia para Arrozal. Parabéns a toda a Associação de Morador, todos os organizadores. Transmite para ele lá, por favor, Fábio. Gostei muito dessa iniciativa da Associação de Morador. Presidente, muito obrigado. Antes de passarmos aqui a ordem do dia, quero também aproveitar a oportunidade de parabenizar a Associação de Moradores de Arrozal. Recebi informação ontem que cerca de 500 ciclistas, não sei se procede, participaram deste passeio. Isso foi lindo, maravilhoso, que sirva de exemplo para outras associações, né, para outras entidades de classe aí que possam se organizar e estar promovendo coisas dessa natureza. Passaremos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei do excelentíssimo senhor prefeito municipal com a ementa. Autoriza a abertura de crédito adicional especial
Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei da mesa diretora da Câmara com ementa. Dispõe sobre o programa de estágio de estudantes na Câmara Municipal de Piraí. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos à explicação pessoal, não havendo oradores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada essa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 16 de junho do corrente ano, hora regimental.